Bom, e nesse vídeo eu quero reagir com vocês o que a imprensa do país, o que a Sport TV ou Troca de Passes falou da vitória do Internacional contra o Atlético Mineiro. O Inter que chega na 11º jogo de invencibilidade, o Inter que é o melhor time do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Nesse vídeo eu quero te trazer mais detalhes também, mas antes, para a vinheta. Bom, vamos começando então aqui com essa análise aqui do Troca de Passe, onde a gente tem o Cereto ali que vai falar sobre o Internacional. Também vamos falar exatamente sobre o que a mídia do centro do país está falando do Internacional nesse momento, e principalmente dessa vitória que teve contra o Atlético Mineiro. Vamos reagir aí o que eles estão falando. O nosso próximo tema é justamente a vitória do Inter sobre o Atlético. O Galo é o único time brasileiro que ainda está envolvido em 3 competições, né? Mas dá sinais cada vez mais claros de que Tô botando a louco para não dar direitos autorais. Para jogar as Copas. Hoje foi o time todo reserva. Isso. Só o Everson goleiro. O Everson repetiu. E o jogo teve 45 minutos, né? O segundo tempo, na realidade, não tinha nem como ter jogo. Pelo menos uma parte do campo. Aliás, eu estava até vendo uma informação dada pelo nosso ex-colega aqui, o Guilherme Frossar, né, lá na Globo Minas, dizendo que a justificativa para um lado do campo está totalmente empoçado e o outro não, é a questão da troca de grama. O lado do campo que estava empoçado, me parece que a base dele, do gramado, ainda é uma base de argila e do outro lado é uma base de areia. Então essa base de argila impediria que a água chegasse até a drenagem e o campo ficasse mais... Empoçado. Menos empoçado, né, no caso. Então esse lado aí que a gente está vendo o Galo atacar no primeiro tempo, né, no segundo tempo com o temporal caiu em Belo Horizonte, acabou ficando um pouco mais empoçado. E assim... Que jogo fez o Bernabé, né? Que é um lateral que recebia poucas oportunidades com o Eduardo Cudê. A escolha do Roger e que tá se justificando. Impressionante. Eu diria, inclusive, que é um dos melhores laterais do campeonato. Ele vai disputar até as últimas rodadas para ser o melhor lateral do campeonato, lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. Participou ativamente dos 3 gols, fez o segundo gol, constrói a jogada. Bernabé ou Roberto Carlos, hein? Só o tempo dirá. Do primeiro e constrói a jogada do terceiro também. Então... São dois traços muito agressivos, né? Essa escolha dele e também a forma como ele consegue ter, por vezes, 3 meias entre as linhas, porque tem o trabalho do Alan Patrick, tem a aproximação do Thiago Maia, que ele deu uma liberdade do Thiago Maia. Isso, né? E assim, quando ele chega lá, a gente imaginava o Thiago Maia como aquele jogador que se limita mais a ser o 5, né? O Cudê traz para isso, para ser o elemento central da série de 3 ali. Isso. E de repente ele começa, por vezes, a já se posicionar para receber a bola. Eu lembro do Thiago Maia jogando bem assim no Santos de 2016. Mas mais para uma outra etapa. O Flamengo de 2022 também com o Dorival Júnior. Na carreira, é verdade. Jogava com o Renato, que jogou no Botafogo, no Guarani. Renato era o primeiro homem. Início de carreira. O Thiago era o segundo, jogava com o Lucas Lima, inclusive, ele era o meia central. Um Santos do Dorival, inclusive. Então o Inter tem muita virtude com bola. O Inter consegue trabalhar bem a bola. Agora o jogo se desfigura. Essa parte do jogo que a gente viu a partir da metade da partir do intervalo, o jogo se desfigurou totalmente. E quase teve um pênalti mandrake nesse jogo aí. Né? O Marcelo de Lima Henrique chega a marcar um pênalti em cima do Borré, que não foi nada parecido com esses que a gente viu ali contra o Fluminense, né? Contra o Fortaleza, a favor do Flamengo. Intervém. O grande problema é que contra o Inter tem VAR, né? Aí nesse jogo do Flamengo, nesse jogo do Palmeiras, aí o VAR não aparece, né? Só quando é o Inter, aí tem o VAR. Concordo. Foi um pênalti duvidoso? Foi. Era pra VAR? Acredito que sim. Mas por que contra o Flamengo? Agora o Flamengo teve uma partida contra o Juventude, Palmeiras contra o Fortaleza, 2 pênaltis muito parecidos, que não foram pênaltis. Mas aí o VAR não chama. Por que só com o Internacional acontece? Serviu bem. Chegou, chamou e ele foi lá no VAR e viu que não houve nada. E o Inter está totalmente aí no grupo de Libertadores e vai brigar por vaga direta em fase de grupo. Esse jogo, provavelmente o Flamengo vai ter uma formação bem diferente, até porque o Flamengo tem uma série de problemas de lesão e vai começar no fim de semana a decidir a Copa do Brasil. O fato é que o jogo ganha uma importância em termos de tabela enorme, porque o Inter está brigando direto, nesse momento, por G4. O Inter, como eu falei aqui na abertura, dos últimos 17 jogos, perdeu 1 para o Atlético Goianiense fora de casa. 9 vitórias nesse período, é a melhor campanha do segundo turno. Tem jogado mais bola que quase todo mundo no campeonato. Talvez só não jogue mais hoje do que o Botafogo, regularmente falando. Né? Então, é um time que
acaba saindo como favorito para esse confronto de quarta-feira contra o Flamengo. Dentro do Beira-Rio tem sido muito forte. O curioso é que nessa disputa Flamengo e Inter, eles vão se enfrentar no meio da semana e não é o último encontro entre eles. Porque esse jogo é o jogo atrasado, em virtude da e falta o jogo do segundo. E vai acontecer a mesma coisa com o Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Também, né? Tem ainda os dois jogos para se encontrarem nesse campeonato. Bom, vamos ouvir os treinadores, começando pelo Milito. Hago una corrección, nuestra cabeza no estaba en la tercera feira ni en los juegos que vendrán. Nuestra cabeza estaba puesta hoy en el partido de hoy. No es cierto que nuestra cabeza antes de este juego estaba puesta en el próximo partido. No. Nos queríamos hacer un gran partido hoy, ganar. El primer tiempo fue parejo, recibimos 2 goles, uno detrás del otro, pero el equipo reaccionó, descontó. Fuimos al descanso 2-1 con buenas sensaciones y después el segundo tiempo imposible de analizar, sobre todo favorece al equipo que va ganando las condiciones del campo de juego, perjudica al equipo que va perdiendo porque es imposible jugar. Por eso intenté hablar con el árbitro para que parara el partido por las condiciones que era imposible la práctica del fútbol y además de eso por el riesgo hacia los jugadores de lesiones, ¿no? Por alguna entrada fuerte. A gente projeta o mais rápido possível a gente conseguir a vaga para Libertadores. Quanto antes a gente conseguir, mais próximo a gente está daqueles que estão na frente. São pontos que a gente sabe que no final das competições eles valem dobrado, né? Porque tem briga pela parte de cima da tabela e aqueles que estão querendo escapar da parte de baixo, então cada jogo é uma decisão, né? Se permitir que a gente sonhe, a gente pode pensar nisso, né? Mas a gente sabe que a realidade é bastante difícil, né? Mas nós temos o direito de poder almejar algo, né? Quem sabe mais que um G4, né? A nossa sequência nos permite isso, mas a gente tem a humildade e os pés no chão, que a gente sabe que a distância ela é grande, mas ela já se mostrou em outros momentos que nós tiramos, né? Quando a gente engatou essa sequência aí de resultados positivos, se eu não me engano, a gente estava também a 10, 11 pontos do 6º ou 5º lugar, né? Então, né, é possível, né? Mas a nossa meta imediata ainda é a Libertadores direto. Todo time que tem uma arrancada chega num momento em que não sustenta. Não está acontecendo isso com o Inter. O Inter já tem quase um turno de arrancada. É muito impressionante, né? Já é quase um turno de arrancada. É bem consistente. Só um detalhe para não passar. Para mim é um erro de arbitragem importante do Marcelo Guilherme Henrique a não interrupção do jogo. Porque mexe com o risco, a integridade física dos profissionais começa a ficar em risco. O jogo não tinha a menor condição de seguir a partir de dado momento do segundo tempo. Mas não tem jogo, né? Não tem jogo. Vira uma batalha. Além do espetáculo ficar algo que é imprestável em termos de análise, não agrada a ninguém, você tem a integridade dos atletas em risco. Não haveria data para fazer a continuação o jogo, mas... Bom, então essa foi a análise aí do Sport TV sobre a vitória do Internacional por 3-1, né? Eles realmente parece que se renderam ao Internacional. Óbvio, chance de título ainda muito difícil, né? Se a gente for falar em matemática, é 0,34%. Mas o Inter que está nessa arrancada aí realmente quase um turno no Campeonato Brasileiro. São 11 jogos já de vencibilidade. Nos últimos 17, somente uma derrota. Enfim, o Inter vive uma fase muito boa no Brasileirão. E agora vai para 3 jogos dentro de casa do Estádio Beira-Rio contra Flamengo, Criciúma e também o Inter enfrenta o Fluminense, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais, grande abraço, valeu, falou e fui!